Se tu meteres bem o nariz aí dentro, vês, parece que estás num mergulho. Quando vais aos polos... Olha, estou pronto para a próxima. Mas esta cerveja tinha uma harmonização, por isso não era para beber tudo de uma vez. Pois não. Como é, malta? Onde é que viemos hoje? Viemos conhecer a Superboc Group, vamos fazer a visita ao museu e julgo eu que será a linha de engarrafamento. Sem mais demora, bota para a estrada. Vocês não sabem, mas eu vou-vos dizer. O Superboc Group é a maior empresa portuguesa de bebidas refrescantes. Quer dizer com isto cervejas, águas engarrafadas, refrigerantes, vinhos e até produz malte. Está vocacionado também para o turismo. A empresa é maioritariamente portuguesa. O capital da Superboc Group é detida em 56% pelo grupo Viacer e em 44% pelo grupo Carlsberg. Em 1890, a 7 de março, se não estou enganado, é constituída a Companhia União Fabril Portuense das Fábricas de Cerveja e Bebidas Refrigerante, CUF, com fábricas na Rua de Melo e na Rua da Piedade. Onde vamos conhecer aqueles ingredientes que precisamos para fazer uma cerveja e o contributo de cada um deles para o processo cervejeiro. E começamos logo com a água. E não é uma cascata de cerveja, não. 1990, a primeira década, pauta-se pela instalação da unidade fabril da Piedade e pela renovação dos equipamentos. 1914, a 20 de novembro, é inaugurada a fábrica Leão. 1915, a 16 de junho, é registada a marca Pilsner Crystal, julgo que é assim que se diz, que a CUF já comercializava desde 1903. Em 1920 verifica-se pela primeira vez a admissão de pessoal feminino, que até então não existia, a trabalhar na CUF. São adquiridos os primeiros caminhões de transporte. 1926, em outubro desse mesmo ano, a CUF participa na exposição industrial realizada no antigo Palácio Cristal, agora é o Rosa Mota, agora é o Arena não sei de quantos. A Pilsner Crystal e a nova Superboc conquistam a primeira medalha de ouro. Fator de curiosidade, porque é que se chama Superboc? Bock porque era de influência alemã e representava naquele tempo uma cerveja premium, e super, para acentuar essa excelência. Cá está a bela da Superboc, cerveja de excelência. Pequenina. 1927, a 3 de março, é solicitada a certidão de registro de marca Superboc, que é emitida a 9 de novembro. Está com o cabelo. Está com o cabelo mostrado a garrafa. Portanto, esta é uma foto de 1952 da nossa primeira fábrica, que era a fábrica da Piedade. O início dos anos 30 é assinalado pela Grande Depressão, não impedindo, contudo, a introdução de novas marcas no mercado. E é nesta altura que é oficialmente lançada a marca Superboc e inicia-se a sua comercialização. 1932, a CUF participa na Exposição Industrial Portuguesa, em Lisboa, onde as cervejas voltam a ser distinguidas com vários prémios, ou seja, é a cerveja de excelência. 1934, é apresentado um projeto para a reforma da fábrica e a construção do edifício na rua Júlio Diniz, na nossa cidade, no Porto. 1940, a década de 40 assinala o centenário da CUF. E este é o responsável pela Superboc, hein? Ponham uns olhinhos, Central da Cerveja, ponham uns olhinhos. Isto é qualidade. 1942, as dificuldades na navegação do Atlântico dificultam o transporte do malte importado. Pois era, estava tudo embarrilado. Obrigando a CUF a utilizar exclusivamente maltes nacionais. O ano decisivo para a CUF foi 1947, em que é considerado um marco histórico, porque entra neste negócio todo o engenheiro João Talone, que viria a ser responsável pelo ciclo da forte expansão e modernização da empresa a partir dos anos 60, bem como a construção da nova fábrica. Agora é a parte de desporto. Vamos subir, que é para ganhar lastro para as provas. E aqui já se pode filmar? Eu também já vinha a filmar.
Parte mais bonita, pá. 1954 é concluído o ciclo de renovação tecnológico e de diversas obras na fábrica Júlio Diniz, onde desde 1946 tinham sido investidos 17 mil quantos? Ainda estamos em quantos? 1955 a produção de cerveja ultrapassa largamente os 3 milhões de litros, já na altura se produzia bastante para consumo nacional e internacional. As receitas atingem um novo recorde de 28 milhões de escudos, o crescimento registado é de quase 50%. 1957, com o objetivo de divulgar a marca CUFP, Cristal, Superboc, Invicta Negra, Invicta Cola, a Leimar e a Zirta, é inaugurada a cervejeira da CUFP num edifício de Júlio Diniz. Um buraco escuro. Não sei se está para ver. Que sala espetacular, pá. Mas realmente, para quem gosta da Superboc, pá, realmente é um sítio muito fixe para vocês virem fazer uma visita. Isto dá para fazer visita guiada. Qualidade. Pá, linhas de produção, linhas de enchimento, aqui acho que não vamos poder filmar, pá, não posso filmar isso. Mas alguém há de explicar. Década de 60 é um tempo de mudança das instalações, tendo a CUFP começado a construção da nova unidade fabril na Via Norte, onde ela existe agora, em Lessa do Alio. Em 1964, a primeira cerveja preta foi produzida na fábrica nova de Lessa do Alio e torna histórico assim no dia 13 de março. A 28 de setembro, o Presidente da República presida a cerimónia oficial da inauguração das novas instalações, não é como era a Panágio na altura e como é agora, e a fábrica que tem a produção anual, nessa altura, de 25 milhões de litros, logo na fase de arranque, e tinha capacidade para duplicar esse registro. Em 1966 é criado o Centro de Cultura e Desporto do pessoal da CUFP, o CCD, que eles também tinham que fazer desporto. Na década de 70, com a nacionalização do setor cervejeiro em Portugal, dá-se a transformação da CUFP em Unicer, União Cervejeira EP. Vocês antigamente, aliás, entretanto mudou de nome, mas antigamente era Unicer. Em 1972 é inaugurado, a 7 de agosto, a rede de distribuição da Superboc em Lisboa, com o interposto próprio. A frota era composta por 12 caminhonetas e cobria exclusivamente a área urbana da capital. Pronto, malta, não vos pude mostrar a linha de produção porque não se pode filmar, mas a minha cara posso, e a do Sérgio também. Ele vai explicar daqui a um bocado como é que funciona a questão da cerveja artesanal, que eu não pude filmar a linha de enchimento, porque é uma coisa diferente, não é? Aquilo só pode... vai Secret. 5 mil litros? Sim, abaixo de 5 mil. Abaixo de 5 mil litros é considerado cerveja artesanal e não é feita em banheiras em casa nem nada. Tem umas cubas próprias para esse sistema e a Superboc tem essa produção. Tem a ver com a quantidade, a qualidade está lá. 1975, na sequência da Revolução do 25 de Abril de 1974, o setor cervejeiro português é nacionalizado por decisão do movimento das Forças Armadas. Seguiu-se um período de reestruturação do setor, ou seja, viviam-se tempos complicados. 1967, a 30 de dezembro, dá-se a transformação da CUF em Unicer, União Cervejeira EP, e o resultado da fusão da CUF com a Copeja, localizada em Santarém, Imperial Olé e ainda com a Rical, se não estou a Santiria da Azóia. A nova sociedade fica sediada nas instalações da ex-CUF em Lessa do Alio, ou seja, juntaram todos e a sede principal era onde é a Unicer agora. Chama a treinador de bancada. É penalti, filha da puta! É penalti, pá! Penalti! Vai aquecer. Vou aquecer. Já é penalti. Os anos 80 marcaram a passagem da Unicer EP à Unicer SA, transitada da empresa do setor público para o setor privado. Deixou de ser nacional para ser privatizada. 1985, a Superboc ganha a medalha de ouro no concurso internacional Monde Selection de la Qualité, isto será a França. Agora sim, vamos provar aqui de alto gabarito as melhores cervejas que existem em Portugal.
1986, a Unicer torna-se líder no mercado nacional cervejeiro com uma cota de 50,8%. 1989, a 26 de abril, decorre a operação de privatização de 49% do restante capital. Trata-se da primeira privatização de uma empresa pública em Portugal. Até nisso, a Unicer foi pioneira. Nos anos 90, a 28 de junho, a Unicer fica integralmente na esfera do setor privado, depois do Estado português ter alienado os restantes 51% do capital que tinha. Esta é japonesa, não é? É japonês Rieslinger. E é muito levezinha. Eu não provei, só cheirei. Espera aí, não bebam já, ou bebam. Por exemplo, é uma cerveja muito aromática em termos de frutas tropicais. Se vocês provarem primeiro a cerveja e depois forem cheirá-la, o vosso palato, pela cerveja ser tão forte, E cheira a algas. acaba por ofuscar o olfato. Por isso a ideia aqui é vocês agitarem primeiro, tentarem captar aqui alguns aromas. É uma cerveja que é muito leve e é muito fresca, não é muito encorpada. Cheira a cerveja, sim. Se tu metes bem o nariz aí dentro, vês parece que estás num mergulho. Quando vais aos polos... Olha, estou pronto para a próxima. Mas esta cerveja tinha uma harmonização, por isso não era para beber tudo de uma vez. Pois não. Olha, está bem. João, não ligues, eu disse que estes ganham os bêbados do caralho. Pronto, mas para esta cerveja, A alga está lá, sente-se a alga. sente-se um bocadinho do sal em fim de boca. Mas é levezinha a cerveja. É tão leve que evaporou. Não, estava com sede, então já caminhei muito. E fazer aqui uma harmonização. A ideia da harmonização, nesta em concreto, é que nem a comida nem a cerveja se sobressaem uma da outra. Que as duas em conjunto façam uma harmonização, estejam em harmonia. Ou seja, a ideia primeiro é provarem a cerveja, para terem a ideia que aquela realmente sabe, depois comerem a tosta e voltarem a provar a cerveja. Não dá. Para verem a diferença. Já vi a minha. Ó João, dá para arranjar aqui um bocado mais este moço? Ah, não é preciso. Estou a beber daí. Não vais beber? Mas eu vou beber mais, ó. Olha, mas a cerveja é fixe. Pô, o Nené gosta da Olha, eu cerveja. não curto cavala e a harmonização é mesmo top, meu. Olha, a harmonização é mesmo boa, meu. Eu até vou comer mais um cavalo. Toma, um cavalo. Olha, ó Johnny, já provaste a harmonização? É top, meu. Olha, eu até já tenho mais um copo, que eu estava com sede. Olha, eles ainda estão a contratar aqui para a Superboc? E comparação. Outra. Diz num textozinho. Ih, caralho. No mínimo Tem nada a ver. 150. Esta já não tem nada a ver. Esta já é bem diferente. Se vocês limparem o copo, que ele já está um bocado refrigerado, Isto é- limparem o copo, já não conseguem ver bem a cerveja. Isto é a cerveja. E ao cheirarem, conseguem notar aqui o aroma à banana maturada. Qual é esta? A Weiss. A variedade. Bavaria Weiss. Não, esta tem mais paladar. Mas também gostas desta? Que esta... Agitaste, ó Besnaga. Olha, isto deve ser fixe, mas a fazer um clister com isto. Olha, está top. Esta é bem melhor que a outra. Tem muito mais paladar. Ah, agora estamos a falar, ó João. Vamos- Manda vir mais 4 tabuleiros destes. O quê? Esta? Tem mais paladar? Anda que traga. Pronto, malta, vocês têm isto, para vocês também já vem. É bom. É uma tosta de trigo. O trigo é um elemento em comum com a cerveja. Temos o queijo brie e temos cebola caramelizada com uma redução em vinho do Porto. Ok? Aqui a ideia é provar sempre primeiro a cerveja, comer aqui a tosta com o trigo, a tosta de trigo com o queijo e a cebola. Aqui o agridoce da cebola deve combinar bem com esta acidez da cerveja e com o frutado também Tá lá. da banana e do gravinho e fazer mais uma vez uma excelente disto. harmonização. Gosto disto. Ó João, às 11 apareces lá em casa, levas 4 tabuleiros destes. Assim como coisa já. É bom, Já não tem nada a ver, né? Agora temos aqui... Harmonização da outra. Estava top. Agora uma à base de caramelos. Esta foi para o festival, qual? Esta foi o Bogfest. Bogfest. Bogfest.
Esta é mais, sente-se que é um bocadinho mais adocicada. Mais a saber a caramelo. 1992, a Unicer lança a marca dinamarquesa Carlsberg, reforçando a posição da Europa no segmento das cervejas premium. 1995, realiza-se a primeira edição do emblemático festival de verão Superboc Super Rock. Muita malta da década de 90 lembra-se perfeitamente do início deste festival. 1998, a Unicer associa-se à Expo 98 com a marca Superboc e Vitalis como patrocinadores oficiais do evento e é mais um impulso importante na sua afirmação e presença em Lisboa. 1999, na sequência da Expo 98, a Superboc lança a campanha Superboc, cerveja oficial do ano 2000, patrocinando um vasto conjunto de programas de festas, concertos e concursos. Pronto, e assim se fez a visita a esta bela casa Superboc Group com as belas cervejas, degustação. No fim, olha, vem eles a rir-se. O casal maravilha. A felicidade, o amor é tão bom. O que dá, uma noite de copos, o que dá. Pronto, enfim, no passeio, uma noite de copos. Não sei se isto vai dar algum filme, porque o pessoal fala em cima e eu disse em cima, por isso eu já estou meio nheco. Por isso, malta, beija a prima. Na primeira década do século XXI, a empresa adquire o grupo Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas e a Cafeeira. Com esta aquisição nasce a Unicer Bebidas de Portugal S.A. Ou seja, isto é tudo na década do ano 2000 que realmente isso se torna a Unicer Bebidas de Portugal S.A. 2001, a 1 de janeiro, nova alteração relevante da empresa e passa-se a designar Unicer Bebidas de Portugal S.A. Ou seja, esta mudança foi nos anos 2000, foi precisamente em 2001. 2002, é constituída a Unicer Bebidas de Portugal SGPS S.A. Nos primeiros meses do ano é adquirido o grupo Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas e é atualmente de capital da Cafeeira. Isto tudo para dizer o quê? Que a Unicer tem também, neste projeto todo de bebidas, tem também uma forte marca no turismo.